Jesus que ficou separado agora para o final, sexo ou encontro das almas. Essa parte aí é uma parte maravilhosa, onde nós estaremos aí partindo por uma linhagem final do ensinamento. E nós vamos entrar então no mundo espiritual. Por que Deus, ele não tolera o adultério? Por que Deus, ele não tolera as coisas? Por quê, meus amados irmãos? Quando você mantém uma relação sexual com uma pessoa, você manteve lá no mundo, no tempo passado, você manteve no mundo uma relação sexual com alguém, você se prostituiu, você dormiu com prostitutas, você dormiu aí com ex-namorado, você dormiu com pessoas e não conhecia Deus. Cada relação que você teve, você tem também ali o encontro das almas, porque a Bíblia diz que nós se tornamos uma só carne com aquela pessoa. Então, tudo, muitas das vezes que aquela pessoa está passando, você se torna participante do sofrimento, das alianças. O sexo é uma aliança, é um casamento que você está fazendo com a pessoa. Então, tem pessoas que dormiram com diversas pessoas, fizeram diversas alianças. E quando você casa, você pega o problema das pessoas, você pega as dores das pessoas, a depressão da pessoa, você pega a carga daquela pessoa. Isso eu vou mostrar para vocês que não é heresia. Isso eu vou explicar para vocês que é biblicamente comprovado em nome do Senhor Jesus. Vou mostrar biblicamente. Apóstolo Paulo agora pregou. Olha aqui no canto, ó, ligações com relações sexuais passadas. Então, muitos casados têm isso. Muitas pessoas solteiras têm isso, estão passando por essas batalhas. Olha só o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz se faz só um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Então vocês pararam para analisar que a meretriz, a prostituta, quando você se prostitui, tu se torna um só corpo com ela. Você é prostituto também. Se você pegar o seu dinheiro e ir lá se prostituir com uma prostituta, dormir com uma mulher do mundo, uma mulher da vida, você vai se tornar prostituto com ela. As cargas que ela tem, vai vir para a tua vida. As cargas que ela tem vai vir para a sua vida. Você vai tomar também junto as dores dela. Então, se nós parar para analisar hoje, uma prostituta se deita com diversos homens. 5, 6, 10 relações. Então, veja por que é muito difícil uma prostituta hoje se converter. Veja por que a Bíblia dá ênfase muito naquela mulher prostituta que Jesus ganhou. Veja que a Bíblia dá ênfase na Maria Madalena, que era prostituta, porque que ela tinha legiões de demônio dentro dela, ela tinha 7 legiões de demônio, ela tinha diversos demônios. Por quê? Porque quanto mais pessoas ela ia se relacionando, mais a vida dela ficava travada. Mais a vida dela fica travada. Então, quando a gente tem relação com uma pessoa que não está ali do agrado de Deus, a gente recebe aquela carga negativa. Provo para vocês também. Como é que eu sei? Como é que eu sei? Pastor, como é que eu sei isso? Sabe o que ele faz? Pensamentos. O diabo, ele trabalha nos pensamentos. Ele trabalha nos pensamentos. O que o diabo ele faz com a questão do pensamento da pessoa? Ele começa a colocar pensamento nas relações passadas. Então, muitas das vezes, vem pensamento em antigas relações, ex-namorado, vem aquela relação. E esses pensamentos acabam atrapalhando o quê? Acaba atrapalhando a tua vida sentimental. Porque você está tendo relação, muitas pessoas têm relação pensando nas pessoas que tiveram relação antigamente, vem lembrança de como era a relação antigamente, e aqueles pensamentos faz com que venha também aqui a comparação. A pessoa começa a comparar, olha, ele era assim, ele fazia assim. Então isso são sintomas de que o diabo ele está trabalhando dentro da tua vida sentimental em oculto. Porque você ainda está ligada com a relação sexual daquela pessoa. Então veja que nós estamos dizendo biblicamente, e é Bíblia que eu estou dizendo para vocês. É Bíblia que eu estou falando para vocês. Deixa eu tentar voltar aqui pro que estava lá, porque saiu aqui, ó. É Bíblia que eu estou dizendo para vocês. Porque apóstolo Paulo, ele pregou isso. Ele falou isso. Apóstolo Paulo falou isso. Então, veja que relações passadas ainda, existem pessoas que estão ligadas. Existem pessoas que estão solteiras, mas ainda estão ligadas. Então, tem que se jejuar, tem que buscar tirar disso. Lembranças, coisas que acontecem, meus amados irmãos. São realidades que acontecem. O diabo, ele é um ser ali astuto, que nem disse ali a nossa irmã missionária Eva, ele é astuto, ele fica lembrando as relações antigas. Ele entra de todas as formas para tentar fazer o quê? Com que tu venha pecar contra Deus. Aí depois, o que acontece? A primeira briga no teu relacionamento, o que tu faz? Tu já quer separar, tu já quer brigar. A primeira discussão, você já quer pensar a relação do outro. Ele já vem, ele vai atacar. Então ele usa artimanhas em momentos para atacar.
Ele usa artimanhas de lembrança para que você venha ter relação para desagradar a Deus. Para desagradar a Deus. Então, tudo isso, meus amados irmãos, a gente tem que vigiar, buscar em oração. Muitas das vezes a gente passa por esse sofrimento no nosso casamento, nossa vida sentimental, e não sabe por que está sendo atacado. Não sabe por que não consegue sentir atração na pessoa, porque você ainda está ligado com aquela pessoa que você pecou, que você prostituiu, que você adulterou. Porque agora você casou, não é para trazer isso para o seu casamento, e aí você deixa com que esses pensamentos, você deixa com que essas lembranças, você deixa com que essas comparações venham tirar a atração pelo seu esposo. E isso também é pecado. Isso também não agrada a Deus. Isso também, Deus, ele não se agrada, em nome do Senhor Jesus. Então, temos que estar sempre vigilante. E a última coisa, então, para nós estar dando encerramento aqui nesse ensino, o que tem sido mais atacado nos dias de hoje, casais, pessoas solteiras, está sendo atacado é isso, infiltrações malignas no sonho. Olha só que diz, foge da prostituição. Todo pecado do homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, o que está dizendo aqui a palavra? Não é que está pecando só contra ti, é que tu está pecando na prostituição, lançando teu próprio corpo para o inferno, lançando teu próprio corpo, castigando a si mesmo. É um castigo em si mesmo. Então, se nós aí parar para analisar, meus amados irmãos, infiltrações nos sonhos. Por que o diabo ele se infiltra no sonho? A intenção do diabo é ativar a carne daquela pessoa. Ele quer chegar no sonho, entra lá, se infiltra no sonho. Você não ora, você não pede para Deus proteger, você não pede para Deus guardar o teu sonho, você não pede para Deus te proteger, esquece de orar. O diabo ele vai o quê? O real intuito das trevas é fazer com que a pessoa venha pecar contra Deus. Normalmente precipitando casamentos. As pessoas querem se casar porque ele ativa a tua carne. Você está espiritual, você está orando, jejuando, ele quer ativar a tua carne. É uma batalha. Normalmente acontece com quem está jejuando, com quem está orando. Não importa a situação que tu está, ele vem para ativar a tua carne no teu sonho. Cobiça de olhares para as pessoas do mundo. Pode reparar, a pessoa, o diabo veio, entrou no teu sonho, te deu um sonho perverso. No mesmo dia que tu sair na rua, ele vai querer colocar mulheres para você cobiçar. Porque a intenção dele é ativar a tua carne. Você já sonhou. Muitas das vezes ali, até mesmo acaba vindo para a carne. A carne sente o prazer também, até mesmo daquela relação ilícita. Isso tem acontecido muito. O diabo está fazendo isso, em nome do Senhor Jesus. Existem pessoas que aparecem como demônio, que nem diz ali o nosso irmão Lucas, muitas das vezes vem transfigurado como demônio. O diabo também é um ser astuto. Ele aparece também. Meus irmãos, já aconteceu comigo, eu consegui controlar diversas vezes. Tem sim como você controlar diversas vezes. Uma vez, em um sonho meu, veio uma mulher que, aparentemente, ela era minha esposa, que estava vindo para manter uma relação comigo no sonho. Só que eu olhei que tinha coisa diferente. Falei, não, mas essa daqui não é minha esposa. E aí, no momento que eu falei, essa daqui não é minha esposa, um demônio se manifestou, se transfigurou em um demônio. Então, meus irmãos, muitas das vezes ali, Deus ali então nos mostrando, e a gente também tem o controle dos nossos sonhos, se a gente orar para Deus e falar, Deus, o Senhor tem o controle do sonho, que o Senhor venha controlar meu sonho, eu rejeito toda a infiltração maligna no meu sonho. Então, é isso. Ali, o nosso irmão Emanuel Lourenço fez uma pergunta abençoada aqui, prostituição, masturbação também é prostituição, sim, prostituição do óleo. Existe uma entidade maligna que se alimenta somente de odores de prostituição. Se vocês não sabem, se alimenta disso, de masturbação. Se vocês não sabem, existem casas que colocam vídeos ali para as pessoas ir lá. É um vício, é uma doença, é um espírito imundo que toma o corpo daquela pessoa. Então, é sim prostituição, é algo ilícito perante a Deus. Masturbação não é de Deus aí, tem que orar, jejuar muito, e para vencer a masturbação é tirar dos olhos tudo aquilo que não se agrada. Olha aqui, a nossa irmã perguntou, até de eu casar eu fiz, estou casada. Aqui a nossa irmã perguntou, até você casar, ela teve relação, porém agora ela está casada. Ela está perguntando se está em pecado. Irmã Jacila, eu aconselho a irmã a fazer junto com seu esposo uma oração, rejeitando tudo que vocês fizeram antes do casamento que desagradaram a Deus, fazendo voto, Senhor, pedimos pecado pelas relações antigas que tivemos, e então, em nome do Senhor Jesus, que uma nova história venha se cumprir. Que fique para trás as minhas relações antigas, relações passadas que eu tive, ex-namorado, eu renuncio, em nome do Senhor Jesus, toda infiltração maligna no meu casamento, lembranças, faça essa oração, profira essa oração, eu rejeito todas as relações que eu fiz, em nome do Senhor Jesus, porque senão o diabo continua
te atacando. Ah, pastor, mas eu aceitei Jesus, eu casei, eu estou livre. Jesus nos purifica de todo mal, nos limpa de todo pecado. Sim, Jesus purifica de todo mal, nos limpa de todo pecado. Mas Jesus nunca disse que a nossa guerra acabou. Jesus nunca disse que a nossa batalha acabou. As pessoas pensam que o mundo espiritual começou na vida delas quando aceitaram Jesus. Esse é o maior erro do crente. O mundo espiritual começa antes que tu seja gerado no ventre da tua mãe. Se você recebeu uma rejeição dos pais, palavras de maldição, o mundo espiritual começa. E sabe o que eu vou dizer para vocês? Quando você aceitou Jesus, Jesus ele te limpou, te purificou de todo pecado. Mas o diabo não desistiu de pegar a tua alma. Ele vai voltar nos mesmos caminhos que ele andou. Ele sabe o endereço. Ele sabe aonde que você vai cair, ele sabe aonde que está a tua falha, então é por isso que ele fica colocando desejo com antigas relações, porque você não ora quebrando isso, quebrando essas maldições que estão em oculto. É por isso que ele te coloca desejo, entra no teu sonho. Então o mundo espiritual, ele está durante, a gente vem passar aqui, o mundo espiritual é eterno em nossas vidas, nasceu, partiu para a eternidade, ou morte eterna, ou fogo eterno. Então você nasceu, já começa, antes que seja gerado do ventre da tua mãe, já começa o mundo espiritual, porque quem deu a ordem para você nascer foi Deus. Então as coisas começam primeiro no mundo espiritual, para depois vir para o mundo terreno. E qual que é a função de Satanás? É fazer com que as pessoas desobedeçam às ordens de Deus no mundo terreno, para que ele tenha autoridade para entrar na vida daquela pessoa. Então, se você está pensando em ex-namorado, em ex-relação, você está dando legalidade para que Satanás entre no teu casamento, entre na relação sexual da tua esposa, contigo, entre, porque você está trazendo, querendo ou não, outra pessoa, e isso é pecado. Então, o mundo espiritual, a ordem é dada por Deus. Deus não falou assim, ó, que haja luz e aconteceu, a luz veio. Então Deus dá a ordem no céu e acontece na terra. Deus falou que seja dividido ali o abismo e as faces das águas. Foi dividido e aconteceu. Deus criou o homem, falou que haja os animais aconteceram aqui na terra. Então a ordem primeiramente vem de Deus no mundo espiritual. A primeira ordem vem de Deus no mundo espiritual. Então, quando Deus dá a ordem, Deus ordenou, a terra obedece. O que aconteceu? O primeiro a quebrar uma ordem de Deus, a ordem foi dada do céu. Não comereis do fruto desta árvore. O que o diabo fez? Com que o homem quebrasse uma ordenança de Deus. E ao quebrar uma ordenança de Deus, ele conseguiu entrar no homem, aonde entrou o pecado, aonde entrou tudo no meio. Então, tudo que você fizer, que Deus ordenou através da sua palavra, quando você ferir, você vai dar legalidade para o diabo entrar na vida dessa pessoa. Então, meus amados irmãos, vamos ver outra dúvida aqui dos meus irmãos. O irmão está perguntando sobre jejum. Jejum é uma poderosa... O jejum é uma guerra. O jejum é a própria batalha com Satanás. Pastor, é pecado usar aliança quando casamos? Aqui, ó. Eu quero responder aqui o nosso irmão Tiago. Glória a Deus pela sua pergunta, varão. Que Deus te abençoe a tua vida, a tua casa, o teu casamento, em nome do Senhor Jesus. Tu está perguntando se é pecado usar aliança, pessoas casadas. A aliança, ela não é uma bijuteria, ela não é uma joia com caráter de vaidade, e sim de identificação. A aliança no dedo do homem, a aliança no dedo de uma mulher representa que ela é casada, que ela já está com um cônjuge. Então isso não é por vaidade. Mostro para você, biblicamente, irmão Tiago, para você sanar essa dúvida. A Bíblia diz que Davi era rei, e os reis usavam uma coroa. Será que era pecado ele usar coroa? Saul usava uma coroa. Os reis daquela época usavam coroa. Então veja que a coroa ali não representava a vaidade deles, e sim representava que ele era o rei de Israel. Aquilo não era para vaidade, e sim para identificação. Deus usou muitas das vezes aí para identificação. Jesus Cristo foi colocado uma coroa de espinho, por vaidade não, para identificar que ele era o nosso rei, o rei dos judeus, que veio aqui na terra. Então Jesus usou ali a coroa de espinho, que foi um adereço também colocado. Então a aliança de casamento não é pecado, porque ela é algo que você está usando por necessidade de identificação, para que todos venham ver que você é compromissado, que você é compromissada, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Creio que tiramos essa dúvida. Então, meus amados irmãos, eu posso fazer um ensino sobre jejum, eu não vou me aprofundar muito no jejum, para não se estender, estamos em 1h30 de live, não vou me aprofundar, em nome do Senhor Jesus, no jejum, porque o ensino é voltado a isso. Também eu não vou entrar em questões de posições, existem posições que não agradam a Deus, não vou entrar acerca disso, porque isso é o próprio Espírito Santo de Deus que tem que falar para você, é o Espírito Santo de Deus que tem que te conduzir. Tem coisas que nós temos que orar para o Espírito Santo de Deus, porque o pastor não vai estar ali em quatro paredes. O pastor, ele não vai estar. Então você deve orar, jejuar, para que Deus mostre para você. Lembra que Jesus falou, a eles eu prego coisas que Jesus pregava em secreto. Para eles eu prego em parábolas. Mas para alguns
eu revelo os mistérios do reino dos céus. Então tem coisas que são mistérios do reino dos céus que você vai ter que orar para que o Espírito Santo de Deus te revele. Então, em nome do Senhor Jesus, o que a gente aconselha é sempre, quanto mais santificação, melhor. Quanto mais posições, locais que não agrada a Deus, isso daí venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Lembra, meus irmãos, Pedro disse que era para coabitar com suas mulheres com sabedoria, para que vossas orações não sejam impedidas. Então, muitas pessoas, a oração aí é impedida, e as pessoas não sabem por quê, é porque está desagradando a Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas, irmãos, agora eu vou responder algumas perguntas que os irmãos estão colocando aqui, em nome do Senhor Jesus, tudo conforme a palavra de Deus. Vou estar respondendo aqui. Aqui o nosso irmão Romário perguntou se Satanás pode entrar na mente em relação sexual. Pode sim, muitos casais têm relações sexuais pensando até mesmo em outro homem, pensando em outra mulher. Muitos casais têm desejos ali de que a mulher se vista com fantasias de enfermeira, então é porque ele quer se deitar com uma enfermeira, quer que a mulher se vista. Então isso existe sim, o diabo ele atua. Meus irmãos, vocês sabiam que o diabo, ele, na Umbanda, em algumas religiões, lá dentro, eles têm que fazer relação sexual, não importa se a pessoa é solteira, se a pessoa é casada, o demônio manifesta pombagira em um corpo, e o demônio manifesta Zé Pilintra em outro corpo, e eles mantêm relação sexual, até mesmo no mundo espiritual, os demônios, os anjos não têm sexo, os seres espirituais ali não têm sexo, mas eles fazem com que o corpo daquela pessoa venha pecar contra Deus, venha fugir de um princípio. Isso acontece em nome do Senhor Jesus, isso daí acontece em terreiras. Então quem já foi de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, de diversas coisas, sabe que isso acontece dentro da relação sexual. Se você conhece alguém, pode até perguntar, já aconteceu o caso de ter relação sexual, e a relação sexual que acontece lá não é uma relação sexual escondida, ela é aberta, o povo vê ali aquela orgia acontecendo, o demônio manifestado. Eu não sei se é possível. Meus irmãos, entre no Telegram, no nosso canal, que eu vou pesquisar fotos para vocês verem, e eu vou mandar lá no nosso grupo do Telegram, entre ali no nosso canal do Telegram, eu vou mandar uma só, porque é ilícito, uma só para você ver eles fantasiados e praticamente seminu, se eu conseguir tapar, praticamente seminu, dentro de uma terreira, todos bêbados, drogados, onde os demônios estão utilizando. Isso daí acontece. Pena que não tem ninguém mais aqui que já foi liberto, que saiu, porque muitos irmãos aí, o nosso irmão Leandro, que era ex-pai de santo, sabe, o pastor Jader também falou que isso acontecia, e não importa se a pessoa é solteira, se a pessoa é casada, o demônio manifesta e fala, eu quero ter relação com ela, e aí ele tem relação com quem seja. Isso aí mesmo, a irmã disse que o inimigo faz lixo. Irmão, nós temos que dar glória a Deus, porque o diabo, ele manifesta nas pessoas e pedem para que 3 horas da manhã vai lá entregar uma oferenda na encruzilhada. O inimigo, ele faz dessa maneira. Infelizmente faz isso. E Deus, ele pede para que 3 horas da manhã a gente só dobre o joelho na beira da nossa cama e ore, e a gente não consegue fazer. Muitas das vezes a gente falha nisso. Então veja como é que é aí as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Deus, ele é fiel, em nome do Senhor Jesus. Lá o Telegram, o canal Telegram é a Igreja Arca de Deus dos Últimos Dias. Entre lá, meus irmãos, que eu já postei essa apostila, né? A apostila está lá, você pode ter ali no Telegram ou baixar no seu celular, para não precisar de internet, para mostrar aí, né, se o seu pastor liberou, falou, pastor, está aqui o ensino, dizendo que não pode, que Jesus disse isso, está tudo aqui na Bíblia, e para você ter o conhecimento aí da verdade, não precisa brigar, mas é que bom é que todos venham saber, de repente o teu pastor sabe, ou coloque em oração, não leve como afronta, ou você aí também, se tem um dia querer abrir um ministério, abra um ministério. Meus amados irmãos, aqui o irmão Lucas disse, ó, meus irmãos, se pequeis, você tem um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo, ele nos advoga, mas também ele sabe, Deus sabe, você sabe, quando você vem caindo sempre no mesmo pecado de masturbação, pecado de fornicação, se você cai sempre no mesmo pecado, você deve orar a Deus, pedir a Deus um discernimento, orar a Deus, pedir a Deus um discernimento para que você venha sair, em nome do Senhor Jesus, daquele pecado. Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, saia do pecado, fuja do pecado, porque o problema é o pecado, não é o diabo. O maior problema é o pecado. O diabo só pode entrar na tua vida, veja que a gente viu lá, o povo de Israel só podia entrar na tua vida se você permitir, dar uma legalidade para ele. Algum princípio bíblico que você pode estar perdendo, ou pode ser alguma provação de Deus, mas a pessoa sabe quando é uma provação
de Deus. Ali a irmã perguntou como pode desfazer bruxaria. Irmãos, a Bíblia diz, no livro de Isaías, que nenhuma arma forjada pelo inimigo prosperará contra ti. Se você está ligado em Cristo Jesus, o maligno não pode te tocar. Todo mal é repreendido. Então, você se protegendo contra o mal. Pode orar, pode jejuar, buscando a Deus, se protegendo, lendo a Bíblia, fugindo da aparência do mal. Se Deus permitiu o diabo te tocar, é uma aprovação de Deus, porque ele vai te honrar ainda mais, porque isso aconteceu com Jó, isso aconteceu biblicamente. Estevão foi apedrejado, mas Estevão viu a glória de Deus, ele viu Jesus Cristo, ele viu o Filho de Deus sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, viu o céu aberto quando estava sendo apedrejado. Então, muitas lutas ali são permitidas, mas para Deus nos alcançar a vitória, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Isso aí mesmo, ali a irmã está falando ali que teve o canal que falou sobre relação sobre sua esposa. Eu, particularmente, irmãos, gosto de falar para os casais na igreja, porque nós estamos numa ferramenta aberta, nós estamos numa ferramenta aberta, nós estamos uma ferramenta em público, onde muitos vão vir zombar da palavra de Deus, onde muitos até mesmo o diabo usa para se escandalizar. Se eu falar, entrar mais profundo acerca disso, muitos não vão nem querer aceitar Jesus. A pessoa, não, então você pode ser crente assim, eu vou continuar do meu jeito. Aí o diabo acaba vencendo essa batalha. Então, existem coisas espirituais que tem que falar para as pessoas espirituais, que as pessoas espirituais vão discernir. Muitos estão iniciando na fé também, aqui no YouTube. Muitos estão iniciando na sua caminhada. Então, a Bíblia diz que Paulo, ele deu o leite. Primeiro ele deu leite. Aí depois ele começou a dar uma comida, um alimento mais sólido, um alimento mais grosso. Então, eu tenho que ser pastor e tenho que ter a sabedoria para ensinar. Eu não posso ensinar aquilo que vai me dar like. Eu não posso ensinar aquilo que vai me dar visualização. Eu não posso ensinar aquilo que vai me dar aí monetização, dinheiro de monetização do canal, que a gente não tem. Eu tenho que pregar aquilo que o Espírito Santo manda. O Espírito Santo de Deus no YouTube, ele me permite que eu ensine para vocês até aqui. Então, por isso que eu ensino até aqui. Então, volto a dizer, pastor, eu tenho dúvidas acerca de algumas coisas. O meu número está aí, meu número está na descrição do canal, o meu número está aí participe lá do nosso grupo, não é grupo, é um canal do Telegram, tem um grupo de oração. Aí pega o meu número pessoal e se quiser tirar dúvidas mais aprofundadas, me tire pessoalmente comigo, que assim é melhor de a gente abordar, porque para a gente não dar pérolas aos porcos, o santo não pode estar ali se misturando com o profano. Então, a mídia, o YouTube, é para nós ganhar alma e trazer pessoas para a verdade. Então, se quiser, eu estou aberto aí a te ajudar, a dar uma direção espiritualmente, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse foi o ensino de hoje, um ensino aí abençoado. Deixa eu aparecer um pouquinho aqui também para vocês, em nome do Senhor Jesus. Um ensino abençoado. Quem gostou do ensino aí, né, edificou, acho que a tua vida espiritual, eu creio que